Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a questão das duas asas da grande águia de Apocalipse 12 ainda. Por quê? Porque todas aquelas tipologias, todos aqueles símbolos dentro daquele capítulo, ele vai nos dar uma abrangência, um entendimento de boa parte da escritura, né? Que esses assuntos estão todos relacionados, né? Na verdade, a palavra de Deus ela é toda relacionada, né? Então você não pode descompatibilizar ela e nem desmembrar ela em blocos separados. Ela se interliga. Então nesse assunto você vai saber sobre a questão das duas asas da grande águia, o que significa essa águia e por que dessa figura. Mas antes, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, comente e vamos para o vídeo. A gente vai começar aqui pelo livro de Êxodo, a partir do capítulo 19, no verso 4, vai dizer assim: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Olha só, Deus se compara a uma águia que levou o povo de Israel do Egito, passando pelo Mar Vermelho, né? Pelo aquele episódio do Mar Vermelho até chegar ao deserto, né? Que é para onde ele queria levar eles, né? Livrar eles e salvar eles daquele tormento que eles viviam no Egito. Então Deus se compara com uma águia e essa forma miraculosa, sobrenatural, tremenda como ele tirou o pessoal da terra do Egito, ele compara com o voo de uma águia, né? Como vos levei sobre asas de águia, né? É assim que ele fala. Então você já está vendo, já está fazendo a ligação entre águia, asas. Isso é uma forma de Deus colocar de forma figurada a ação sobrenatural dele e miraculosa dele, que foi aquelas ações que dentro do Egito ele efetuou as pragas, teve o toque de trombeta feito por Moisés e Arão, um toque de trombeta no sentido de profetizar o que ia acontecer e até Faraó, e fazer com que Faraó se arrependesse, libertasse o povo, mas Faraó sempre endurecia o coração e não libertava. Então aquilo que Moisés e Arão faziam diante do Faraó era tocar trombetas, né? Que leva lá, é um apontamento lá para o Apocalipse, né? Que caso é outro assunto, mas só estou aqui mostrando para vocês como as coisas estão interligadas, né? Então, as asas da grande águia é a ação poderosa de Deus sobre o povo dele e indica proteção e outras coisas que vocês vão ver nos outros versos que eu vou ler. Aqui, por exemplo, em Deuteronômio 32, a partir do versículo 9 até o 11. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança, achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, né? Está falando aqui da questão do sofrimento. Ele está comparando o Jacó no sentido povo, né? Como estava chama Jacó de herança. Aí ele fala que ele achou numa terra deserta e num ermo solitário, né? Está falando lá do deserto. Povoado de uivos, né? Lobos. Rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada, olha só de novo, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Pega os filhotes, leva sobre as asas e voa com eles, né? De novo, Deus protegendo o seu povo. Então você está vendo a ação de Deus, como ele compara, né, essa proteção, esse cuidado, né? Como a águia tem com seus filhotes, Deus com o seu povo. Vamos ver aqui também Isaías, no capítulo 40, verso 28 do 28 até o 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços se exaustam, de exaustos caem, né? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Olha só, renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você está vendo a ação poderosa de Deus para com aqueles que creem nele? Ele faz a pessoa se renovar, aquele que está cansado
volta a ter força. Aquele que não tinha ânimo para caminhar e para seguir, recebe novas forças para continuar correndo e caminhando e ainda não se cansa. E tudo isso é comparado aqui também, ó. Sobem com asas como águias. Além de Deus se comparar com uma águia, ele compara também o povo dele com uma águia também. Então você está vendo a ligação, né, do que significa águia, né? A ação de Deus sobre o seu povo. Proteção, cuidado, provisão, renovo, refrigério, poder, tudo isso. Aqui em Apocalipse 19, Apocalipse 4, versículo 7 vai dizer assim: o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Aqui, se você for ler lá no Apocalipse 4, está falando da figura dos quatro animais, né? Que representa o reino de Deus, né? Que aí é um outro assunto, eu não vou falar aqui, né? O que me interessa falar aqui é essa questão aqui, ó, como Deus compara os aspectos do reino dele. Cadê o terceiro? E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Essa referência bem aqui, ó. Semelhante à águia quando está voando, esse voando aqui, ó, já liga lá com Apocalipse 12 e liga com todas essas outras passagens que eu já li para vocês. Essa questão da águia voando, você vê que, como eu falei nos outros versos comentando, fala tanto de Deus agindo sobre o seu povo, de cuidado e proteção, provisão, renovo, como também o povo dele recebendo essa ação e também efetuando ações, que você vai ver mais à frente, que eu vou ler aqui, ó. Apocalipse 8:13. Então vi e ouvi uma águia que, olha o que essa águia faz, ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 3 ais, e esses 3 ais está relacionado aos 3 ais lá das trombetas, né? Ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas, que nem eu falei agorinha, dos 3 anjos que ainda tem de tocar. A águia estava confirmando que 3 trombetas ainda iam tocar, e essas 3 trombetas estavam ligadas aos 3 ais. Aí você tem que ler lá os 3 ais e ver o que está dizendo em cada um deles, e ver a ligação das trombetas com eles, e os anjos, que também é uma outra figura para o povo de Deus, para aqueles que vão estar tocando trombetas, porque você vai ler lá em Apocalipse 7, as 7 igrejas têm 7 anjos sobre elas, né? E os 7 anjos são os obreiros que Cristo tem espalhado sobre as igrejas, né? Então ali não é anjo mesmo. Apesar de que os anjos também trabalham em favor dos servos de Deus, são ministros, prestadores desse serviço, né? O amparo, dar esse amparo ao povo de Deus, né? Amando de Deus, claro. Então há essa relação, essa simbiose, né? Tanto os anjos no céu trabalhando, e aqui também na terra trabalhando por nós, e o povo de Deus trabalhando em conjunto com a ação dos anjos, né? É uma coisa interligada, né? Mas o sentido aqui é do povo de Deus que vai tocar essas trombetas, e não os anjos em si. Espero que vocês não tenham ficado muito confusos, né? Essa questão aqui dos anjos. São figuras que, na verdade, o livro de Apocalipse, como todos sabem, ele é um livro cheio de simbologia e figuras. Se a pessoa literalizar tudo, ela vai ter dificuldade. E se ela também simbologizar tudo, ela também vai ter dificuldade. Tem coisas que são literais, né? Isso aí, em outros estudos mais pra frente eu vou mostrar. E tem coisas que são alegóricas, né? Não é nem só no sentido simbólico, é no sentido alegórico. Você entende o que aquilo ele quer dizer, porque há referência na própria palavra sobre aquele assunto. Como essa questão da águia que eu estou lendo agora. E essa questão dos anjos também vocês vão entender. O próprio livro de Apocalipse mostra que os anjos são o povo de Deus espalhado nas 7 igrejas. E as 7 igrejas é a totalidade da perfeição de Deus, né? O número 7 significa a perfeição do número de Deus, né? A perfeição, né? No sentido de completude. Tem aqui o outro, Apocalipse 12, verso 14, que é justamente o assunto que eu estou tratando aqui, né? Sobre as asas da águia, né? E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Eu vou ler novamente para vocês repararem esse detalhe. Espero que as pessoas que estejam acompanhando esse estudo cheguem até aqui para ouvir o que eu vou falar agora, porque essa parte é muito importante. E foram dadas à mulher, o que é que foi dado à mulher? As 2 asas de quem? Da grande águia. Quem é a grande águia?
a grande águia, que a gente está lendo até agora para chegar até esse entendimento, para entender quem é essa águia, vocês já entendem, né? Pois é, então, as duas asas da grande águia, para que voasse, para que essas asas? Para que essa mulher voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, que é os 3 anos e meio, que vai falar também lá em Daniel. Esse tempo, tempos e metade de um tempo, é 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias, né? E tem outras 1300 tardes e manhãs, se eu não me engano. É as numerologias envolvidas com isso, que também está dito lá em Daniel. Então você vê aqui que o povo de Deus, né, representado na mulher, vai ser dotado dessa ação sobrenatural de Deus, de voar até o deserto com as asas da grande águia, para ser protegida lá e mantida lá. E aqui não é literal, de novo, como eu acabei de falar, né? Aqui é o que? É alegórico, é simbólico. As asas significam o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a provisão de Deus. Se você ler lá nas repreendas que Deus a repreensão que Cristo está dando para as 5 igrejas, né? 5 foram reprovadas. Numa delas, eu acho que aqui ele aprova, na verdade, tem 2 que são aprovadas e 5 são reprovadas, né? Acho que uma das 2 que ele aprova, ele fala, você tem pouca força, mas tem sido fiel, e eu te abrirei uma porta que ninguém vai fechar, né? A porta que eu vou te abrir ninguém vai fechar, né? Ou seja, isso mostra o que? A fuga. O povo vai ter uma abertura para fugir. Tá ligado com essa questão da mulher e tá ligado também com a proteção do povo que vai ser protegido durante esse tempos e metade de um tempo, né? Que é 3 anos e meio. Para vocês verem como a palavra de Deus é interligada. Eu estou dando todos os apontamentos para vocês verem como ela é interligada, né? As referências, né? De cada coisa, né? Para entender o assunto, o contexto, o conteúdo, né? Da mensagem. E aqui em Mateus, eu peguei essa parte de Mateus 23 só para vocês verem a ligação do próprio Deus, como é que ele se trata em relação à questão de asas, cuidado, né? Águia, pássaro, né? Olha aqui, ó, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Cristo se compara no quê? Pegando o texto de Jeremias, que é um texto de Jeremias, que Jeremias profetiza isso lá no tempo dele, o profeta Jeremias, e Cristo pega e assume, né, porque essa profecia fala sobre o próprio Deus, né, sobre Cristo, e que é Deus. Então Cristo repete essa profecia e fala, né, quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram, né? Então você vê, Deus se compara sempre com essa águia, com esse pássaro grande que tem as suas asas para cobrir e cuidar do seu povo e guardar o seu povo. E aqui em Lucas 21, Lucas 21, verso 20 até o verso 21, vai dizer assim, ó, quando porém virdes Jerusalém sitiada de exércitos, isso aqui o Lucas interpretou dessa forma, depois eu vou dizer o que quer dizer isso aqui em outra versão no Evangelho de Mateus. Quando porém virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, naquela região da Judéia, né, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Cristo dando advertência para o seu povo no tempo do fim, que quando eles vissem a cidade sendo sitiada, era para eles fugir para os montes, sair da cidade e se retirar para os campos. Se estiverem nos campos, continuarem lá. E você pega esse, onde é que está sendo dito isso em outra parte da escritura? Em Apocalipse 12, falando que a mulher vai fugir para o deserto e vai ser dada asas da grande águia. É a mesma coisa que Cristo está falando aqui. Vocês vão ser avisados, vocês vão estar atentos para saber quando isso vai acontecer e vocês vão ter como sair. Ele está falando que se tem como fugir é porque vai ter essa oportunidade. Agora, se não tivesse como fugir, ele não falaria isso, ele falaria, porque quando acontecer isso, aí então está tudo perdido, vai ser todo mundo destruído, todo mundo vai ser afligido. Mas ele não falou isso, ele falou o quê? Vocês podem fugir, e tem como fugir, e vão fugir debaixo da proteção de Deus. Aí você vai ligar isso lá para a igreja que Cristo, no início do Apocalipse, que ele fala que vai ter uma porta aberta que ninguém vai fechar, e essa porta aberta para esse pessoal passar, fugir, e vai ser ajudado por Deus por 3 tempos e meio, né? 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, pessoal, esse estudo eu trouxe aqui só para complementar, porque eu sei que tem pessoas que vai ter essa dúvida sobre a questão da águia. O que significa isso? Quem é essa águia? Ela está ligada com o quê?
aquele mesmo anjo que você viu que estava pelo meio do céu, aquela mesma águia que você viu que estava pelo meio do céu, dizendo que ainda faltavam 3 toques, falou 3 ais e falou que faltavam 3 toques de trombetas, era uma águia, e essa águia deu as asas para a mulher. Você está vendo a ligação entre a mulher e a águia? Como são figuras para a mesma coisa? Então, eu trouxe esse estudo para vocês, para quem tem essa dúvida, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. Espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, comente o que você achou, se você concordou ou não, não tem problema. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.